Vamos abordar agora as vantagens do método, né? O método sistêmico. Uma das vantagens é que ele estimula o atleta a desenvolver a inteligência tática. E isso é extremamente importante, né? O jogador inteligente. Desenvolver um jogador inteligente. Outra coisa são as movimentações táticas do atleta, né? São mais importantes do que o gesto técnico. Ou seja, aquilo que existe de mais importante nesse método são as ações táticas, né? É claro, o gesto técnico tem importância? Tem, mas o mais importante é as movimentações táticas dos atletas, né? Um outro fator é que, desde o princípio, o contato é com o jogo formal, né? Então, desde a iniciação, o aprendiz ele vai estar em contato direto com o jogo formal. Muitos professores, né, e no caso de vocês, muitos acadêmicos, questionam isso e têm uma dificuldade enorme de enxergar, né, como que eu vou colocar uma criança para jogar se ela ainda não sabe praticar os fundamentos básicos do jogo, como passar, né, conduzir a bola. Mas isso é possível. É um pouco difícil, mas é possível de fazer. Uma outra vantagem é que o atleta utiliza as suas capacidades técnicas, táticas e cognitivas para resolver os problemas do jogo. Ou seja, ele está o tempo todo, né, sendo estimulado o seu aspecto cognitivo, né, para estar desenvolvendo em conjunto as questões técnicas e táticas. Uma outra vantagem é que as ações são apresentadas em conformidade com o jogo formal. Então, todas as atividades elas estão diretamente relacionadas ao que acontece dentro do jogo formal. Ok? Seguindo, agora vamos abordar as desvantagens do método sistêmico. A primeira delas é que é difícil conhecer e controlar todas as variáveis do jogo. O jogo, gente, é uma coisa muito complexa. O jogo de futebol, ele tem N fatores, né, e fica muito complicado e muito difícil para o professor, para o treinador e para o próprio atleta controlar todas essas variáveis, né? Então, isso é uma desvantagem. Uma outra desvantagem é que tem que se pensar muito para criar os exercícios e que esses exercícios eles têm, por sua vez, que estarem ajustados, né, ao modelo de jogo. Então, não adianta você ir lá procurar livros com exercícios prontos, né, para treinar dentro da abordagem sistêmica. Você vai ter que criar os seus exercícios. O jogador deve se identificar com a cultura tática de jogo da equipe. Então, ao montar a equipe, você tem que escolher jogadores que vão estar identificados com a cultura da equipe, ou seja, com o modo de jogar da equipe, da sua equipe, né, treinador. Então, quando você imagina a sua equipe, você tem que buscar jogadores que vão ter condições de atender tudo aquilo que você imaginou para o jogo dessa sua equipe. E, por último, a organização ela deve ser em fractal, né? A organização fractal ela é uma necessidade metodológica. Como eu disse, a gente vai abordar esse aspecto, né? Ou seja, o que é fractal. A gente vai abordar isso mais na frente. Mas só para vocês já terem um encaminhamento, né? Fractal é uma parte do todo que contém o todo. Ou seja, o treino tem que ser uma atividade, né, completa. Ou seja, tudo aquilo que tem no jogo, eu tenho que colocar dentro do meu treino, da minha atividade. Vamos seguindo, né? Vamos passar à frente. Agora nós vamos
tentar demonstrar aqui, né, como que um treinador comum enxerga o jogo. Aí vocês têm a figura do Dunga, né, que é um treinador tradicional, tá? Então, ele é aqui o representante da maioria dos treinadores do futebol brasileiro da atualidade. Então, ele pensa apenas em melhorar o aspecto técnico, tá? Então, esses tipos de treinadores, eles ficam muito focados às questões técnicas, né? Aos fundamentos, à parte técnica do jogo. Utiliza-se de táticas elementares, ou seja, táticas muito simplórias, né? E sua maior preocupação é com o aspecto físico. Então, o preparo físico, a preparação física, geralmente é o foco principal desses nossos treinadores, né? Representados aí pelo Dunga. E agora, como o treinador top, né? O treinador top de linha, ele enxerga o treino. Aí eu coloquei a figura do Guardiola, que é o representante, né, dos treinadores modernos, os treinadores mais evoluídos do futebol mundial hoje em dia. Então veja que as preocupações desses treinadores, elas são enormes, né? Aí a gente pode falar em especificidade, em fractal, em modelo de jogo, em momentos do jogo, né? Princípios do jogo, as plataformas ou os sistemas de jogo que esses treinadores vão utilizar durante as partidas, né? Os sistemas de marcação, ou seja, os tipos de marcação, aonde é que ele vai efetivar a sua marcação, né? Bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Então, tudo isso são as preocupações. Então, veja que é uma complexidade, né, muito maior. Então, o treinador para o futebol de hoje, ele tem que estar muito bem preparado. Então, tudo isso faz parte do dia a dia, né, das sessões de treino desses treinadores, ok? Então, vamos para o encerramento da nossa aula. E aí, tem a proposta, né, da atividade prática para a aula do dia de hoje, dia 30/3/2020. Nós colocamos no portal um trabalho prático, né, que vocês vão elaborar em grupo. É claro que nesse momento está difícil essa questão, né, de se juntar para fazer o trabalho em grupo, mas a proposta é que durante essas nossas aulas, que a gente tem sempre que apresentar ao final uma atividade, então eu vou propor para vocês que vocês façam uma atividade daquele trabalho e que poste essa atividade, apenas uma atividade. Então, para a aula de hoje, vocês vão escolher uma técnica, né, ou um fundamento, para ser o passe, o drible, a condução, o cabeceio, aí fica ao seu critério. Escolha uma técnica, um fundamento, escolha também uma faixa etária e aí você vai elaborar essa atividade para essa determinada faixa etária. E lembrando sempre que ao final, quando você terminar aqui a aula, terminar de elaborar essa atividade, vá ao portal e faça a postagem, porque isso vai corresponder à sua presença. Ok? Então, muito boa noite e fiquem com Deus. Até a próxima.